Olá! Vimos no 13º episódio que Ícaro estava apreensivo. Chegara o dia da sua audiência e a senhorinha, vítima da sua agressão, iria depor. E, para sua admiração, ela o livra das acusações de roubo, garantindo-lhe a liberdade. O juiz o liberou na condição de arrumar um emprego. E dessa vez, Ícaro estava decidido a mudar o rumo da sua vida. Aí, depois de muito penar, quase desistindo, finalmente lhe surge uma oportunidade de trabalhar na padaria do seu Juvencio. O padeiro resolveu dar-lhe uma oportunidade, uma vez que o próprio filho também já havia cometido crimes. E se não fosse, os cuidados firmes do pai, não teria saído. E o começo não foi moleza para Ícaro, não. Não estava acostumado a trabalhar, a receber ordens e ainda mais acordar no meio da madrugada. Mas, aos poucos, foi se adaptando e já estava confeccionando uma variedade de pães salgados, doces, confeites. Seu Juvencio havia ficado sozinho, uma vez que seu filho casara e mudara-se para longe, e essa relação com Ícaro foi se transformando como se fossem pai e filho. E o rapaz crescera, tinha um porte físico atraente, era bonito, ar garboso, dando-lhe um aspecto altivo, empreendedor. Gostava de passear nos seus dias de folga nos bairros mais nobres da cidade. Ficava ali admirando aquelas casas, ficava imaginando aqueles jardins imponentes. Sonhava em trabalhar para um desses felizardos, somente pelo prazer de poder um dia residir numa daquelas mansões. Um dia desses, ele cruza por uma moça muito bonita que passeava com seu cachorrinho. Se fez de logrado e começa a puxar assunto. E ali ficam conversando gostosamente, até que ela o convida a visitá-la no próximo final de semana. Sem narrar o que havia acontecido, naquela noite o moço trabalhou, cantarolando como se estivesse dançando nas nuvens ou saltitando em relva macia, fato que deixou seu Juvencio muito inquieto. Ainda assim, preferiu não interferir naqueles momentos de felicidade tão solitária do jovem, tão sofrido a quem dirigia especial afeto. Ingênuo, o rapaz no campo sentimental, Jeremias começou a ficar preocupado diante de uma futura eventual rejeição da moça, que poderia certamente acontecer. Tentou aconselhá-lo a não ir no encontro, mas não foi ouvido. Pelo menos deveria ir prevenido. No dia estabelecido, por sorte ou azar de Ícaro, os pais da Ângela não estavam presentes e eles passaram sozinhos a tarde à beira da piscina. Muitas horas, permitiram diversas informações, mas não o suficiente para que a moça percebesse com clareza a sua origem. Desconfiava que ele pudesse ser algum novo rico, alguém cujos pais tivessem enriquecido de um momento para o outro e se haviam mudado ali para o bairro, sem possuir, no entanto, muita cultura, um traquejo suficiente. Aí, nesse ponto, ela também não dava muita importância, porque muitos dos seus amigos tinham semelhante padrão. Afeiçoou-se naturalmente a Ícaro, que era animado e tagarela. Prometeram se ver outras vezes e assim foi feito.
sem qualquer contato familiar, visto que os pais da jovem eram extremamente ocupados com seus compromissos sociais, mal permaneciam na casa. Eles sentiram-se enamorados. Trocaram o primeiro beijo às margens do pequeno e sereno lago que circundava o jardim da residência de Ângela. Ícaro, do alto da sua inocência, cria estar envolvido sentimentalmente e já começava a traçar planos para o futuro. Naquele dia, olhou para as casas com um especial desdém, deixando de cobiçá-las. Percebeu que há dois modos de se encarar a riqueza. Com naturalidade, como se fosse um fato corriqueiro do mundo, ou com uma irresignação, desejando de algum modo, mesmo que inconsciente, tê-la para si. As grades daqueles portões altos sempre lhe foram agressivas, pois queriam isolar os dois mundos, embora apreciasse por ali passear. Julgava-se inserido na classe dos que apeteciam tais bens. Depois da sua aceitação naquele contexto, como acreditava estar acontecendo, passou-se a considerar-se envolto pela naturalidade dos propósitos. Jeremias pressentiu o pior e já cuidava de aconselhá-lo com insistência. Estava sendo em vão. Quando, em quente e abafada tarde de domingo, surgiu na casa de Ângela, finalmente deparou-se com os pais dela, acompanhados ali de alguns amigos à beira da piscina. Um pouco arredio a princípio, mas cheio de confiança em si mesmo e nos dotes da juventude, deixou-se enredar no que seria uma das mais sérias decepções da sua jornada. Não foi preciso muito tempo para que os protagonistas descobrissem que o rapaz não tinha berço de ouro, nem mesmo o novo rico era, visto naufragar nas mais comezinhas perguntas sobre lugares, pessoas com quem convivia. Família não tivera para dar referência, adotando então o velho Juvencio como parâmetro. Para os pais de Ângela, ao sabor da soberba, não era o suficiente. E as contradições começaram a surgir. Quanto mais explicações eram solicitadas, maiores eram os momentos de constrangimento gerados. Num primeiro instante, Ícaro deixou-se levar pela sinceridade relativa. Não iria dizer que vivera a maior parte da sua vida entre uma favela e um abrigo de menores, nem tampouco que fora preso, mas também não pretendia ocultar a sua origem humilde e sua pobreza, pois tinha convicção que gostava da moça e poderia fazê-la feliz, bastando um sustento honesto e muita vontade de acertar. Era o seu sonho, mas não a realidade do mundo onde vivia. Então, meu rapaz, indagou-lhe Dr. Bruno, pai de Ângela, você reside mesmo onde? Na Vila Mariana. Tão longe? E como veio parar aqui no Jardim América? Atividade física? Corro muito para manter a forma, então acabo volteando a cidade toda. Os ouvintes dirigiram-lhe um olhar piedoso diante da piada sem graça. Por que você não vai aí numa academia? Não é melhor correr em esteiras do que nas poluídas vias da nossa cidade? Isso questionou a Bárbara,
a namorada, dos convidados ali do anfitrião. Ele prefere o contato com a natureza, o que é impossível dentro de 4 paredes. Essas academias são cheias e desgastantes. Eu mesma não as suporto. Completou a Ângela tentando protegê-lo. Conheço bem a Vila Mariana, acrescentou Pedro Luiz, o namorado da Bárbara. Ah, sim, disse meio baixinho Ícaro, já constrangido por ter escolhido um bairro que não conhecia integralmente. Minha avó lá reside, numa das principais ruas, a Domingos de Melo. Você conhece, não é? O nome era Domingos de Moraes e o rapaz estava somente provocando a ingenuidade de Ícaro. Sim, conheço. Moro a algumas quadras dali. Ah, não me diga! Riam os presentes quase que simultaneamente. Percebendo a sua falha, ele desejou se consertar. Bem, eu morava quando pequeno, né? Eu residi próximo a tal rua. Agora, de fato, eu moro um pouco mais distante. Eu acho que já é ali na Jabaquara, não é Vila Mariana. E o moço foi perdendo o senso de direção até atingir um limite com a cidade vizinha, Diadema, onde, na verdade, estava residindo. Você disse que era? Indagou Dr. Bruno. Confeiteiro. Eu tenho uma confeitaria, a melhor do bairro. E você vive disso? Sim, é um mercado muito bom. Todos gostam muito dos meus pães, doces, especialmente os meus. E o que eles têm de especial? São feitos por mim. E além do mais, possuem receitas particulares e desconhecidas dos meus concorrentes. Pães são pães em qualquer lugar. Ah, não, meu patrão faz questão de diferenciar os seus. Tentou emendar Ícaro, mas percebendo que se traía. Ah, seu patrão? Bem, na realidade, eu sou confeiteiro e estou para ficar sócio do negócio. Sabe como é que é? Já me considero como tal, embora ainda não seja. Que bom, um rapaz empreendedor, um lutador, muito raro nos dias de hoje, aferiu o médico, dono da casa. E outros diálogos fizeram parte do constrangimento de Ícaro, até que aos poucos descobriram que ele, na realidade, era empregado de uma padaria e residia na periferia da cidade. Ângela estava visivelmente contrariada, não se sabendo por qual motivo. Poderia ter se descoberto enganada também, ou apenas pressentia as pressões que iria sofrer dos pais a seguir. E Ícaro, apesar de saber muito que dos seus sonhos estava prejudicado, ainda acreditava no valor do sentimento e da pessoa humana. Cria na imparcialidade dos pais da moça, quando fossem analisá-lo após tantas informações. Enganou-se. Fim daquele dia, não conseguiu mais tornar a ver a moça. Ora ela não se encontrava, ora estava ocupada e não podia atendê-lo. Ora tinha acabado de viajar e assim sucessivamente. Esgotado e ferido, Ícaro procurou consolo em Juvencio, narrando-lhe finalmente tudo o que havia acontecido. Experiente, calejado, o patrão não lhe ocultou
o que sabia. Ícaro, meu filho, por mais que julgue injusta esta situação, você deve aprender a lidar com ela. O mundo é assim mesmo. Há ricos e pobres. De regra, não se mistura, especialmente para o casamento. Mas eu pensei que pudesse valer alguma coisa pelo que eu sou e não por conta de eu ter ou não ter dinheiro. Sei que é injusto, mas o que fazer? Não se vai mudar o pensamento da comunidade assim tão facilmente. Mas, já lacrimejando, eu estou tentando recompor a minha vida. Se não me dão uma chance de reconstruí-la, como que eu devo fazer? Voltar a viver da caridade alheia? Não, meu filho. Você deve somente ter os pés no chão, não se afastar da realidade. Você é como é. Não tente ser diferente. Não busque aparentar outra coisa. Conforme-se com o que Deus lhe deu. Essa é a sua prova. Outros conseguem. Por que eu não? A vida real não funciona como nos filmes ou novelas, Ícaro, onde ricos e pobres têm chance de terminar em final feliz. Lamentavelmente, meu querido, o mundo é materialista. Tudo gira em torno de ter ou não ter riquezas materiais. A regra é o separatismo, normalmente em matéria de ligações sentimentais. Talvez existam raras exceções, mas por que construir um sonho quase que impossível e viver dele? Não é mais fácil você ter conta da realidade, viver em função do que pode de fato conseguir? Mas eu gostava daquela moça, mas poderá gostar de outra? Mas é injusto. Se ela não gostasse de mim, eu entenderia. O fato é que outros pontos pesaram, contra os quais eu não pude me defender. Nem conseguiria. Ícaro, foi bom que isso tivesse acontecido cedo. Imagine se mais tarde descobrisse que você já fora preso. Seria terrível. Eu sei disso, mas eu sempre imagino que o passado pode ser, de algum modo, ultrapassado e podemos viver em função do que somos no presente, do que pretendemos ser no futuro. Iludo-me. Por ora, sim. A sociedade não perdoa tão facilmente. Eu diria mesmo que ela jamais perdoa ninguém. Às vezes esquece, mas perdoar, jamais. Ai, Juvencio, é tão difícil viver. Estar em contato com pessoas tão duras. Não ser amado como a gente gostaria. Eu sempre sonhei e nunca considerei um mal fazê-lo. Hoje mal consigo ter metas e atingir, quanto mais idealizar algo belo e vistoso para mim. O seu problema não foge à regra de muitos outros, porque seus sonhos sempre devem girar em torno do materialismo. Se você não é rico, por que sonhar em sê-lo? Por que essas pessoas insistem em achar que é nesse tipo de riqueza que está a felicidade? Jeremias, o anjo guardião, estava assim, ao ladinho de Juvencio, apoiando firmemente seu discurso, até a intuí-lo. Não sei
Talvez porque todos façam assim. Seja diferente então. Ora, mostra a si mesmo que é capaz de ter outros desejos diferentes dos comuns. Evidencie a autenticidade ao seu coração e passe a querer o que você pode alcançar com a sua força de vontade. Quer dizer que eu não posso ser rico? É isso que você tem a me dizer? Não sei se você pode ou não. Caso trabalhe bastante, o destino lhe permita, poderá ser, não sei. Ícaro, sinceramente, não sei. O ponto não é esse. Tenha por sonhos algo que possa atingir. Não se decepcione por tão pouco. Entenda, quem é você? Compreendendo o valor da vida em si. Não podemos ficar girando em círculos viciosos em torno das mesmas coisas, acreditando nas mesmas mentiras e voltando nossas metas para este mundo. Como assim, este mundo? Acredito que Deus nos proporcionará outro mundo quando morrermos e sairmos deste. Eu não creio. Acho que morreu e acabou. Alguns pensam desse modo, mas é triste. A vida seria insuportável e sem finalidade se tivéssemos unicamente essa nossa vida atual. Você não se sente assim, não? Bom, eu nunca pensei sobre isso, na verdade. Nem quero. Eu acho difícil o suficiente conviver com o meu presente. Eu não consigo vislumbrar esse futuro aí do que você fala. Queria ser feliz é agora, exatamente agora. Pelo menos você quer ser feliz? Sim, e quem não gostaria? Se é assim, lute. Lute por sua felicidade, porque ela não lhe surgirá ali, à sua frente, sozinha. Mas o que eu devo fazer para isso? É justamente o que eu mais quero. Mude as suas metas de vida, Ícaro. Reconsidere os valores que tanto o impulsionam atualmente. Reaprenda a viver. Muito radical isso para mim, hein? Eu sou o que sou, eu não vou mudar, não. Todos podem fazê-lo. E você não é diferente. Não sei, Juvencio. Parece até que eu já ouvi alguém conversando comigo assim antes. Aliás, essa cena parece até já ter ocorrido comigo antes. Você não tem essa sensação, não? Sinceramente, não. Mas para mim já aconteceu. Eu não sei bem onde, como, mas que aconteceu, aconteceu. Eram somente lembranças das suas várias conversas com Jeremias, nas quais dialogavam exatamente sobre o mesmo prisma. Lembrou-se das palavras do seu anjo guardião, mesmo porque ele estava intuindo Juvencio naquela conversa e muitas das suas ideias passavam para o seu pupilo. Não são raras as oportunidades em que o encarnado tem essa sensação de déjà vu, de já ter estado em algum lugar, vivido semelhante cena ou dialogado da mesma forma antes. Tudo isso faz parte de um misto de situações que envolvem a clara interligação entre os dois planos de vida. De um lado, existe a lembrança de fatos semelhantes, acontecidos em vidas pretéritas, que foram tão marcantes a ponto de serem registrados
com maior intensidade na sua memória. Por outro lado, tem os conselhos, conversas ou situações que acontecem na vida presente, porém do lado espiritual. Nos momentos em que o espírito liberta-se do seu invólucro físico durante o sono e tem contato com seus mentores, com outras entidades e com seu anjo guardião. Finalmente, pode ser também somente uma lembrança ligada a um sonho reflexivo que tenha tido. Viver é um desafio, mas eu acho que Ícaro está amadurecendo, não é? Que bom que Deus está sempre nos concedendo esses anjos da guarda, seja no plano espiritual, seja aqui entre nós, nos orientando, sempre nos protegendo, nos intuindo. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas Ele não deixa a gente sozinho nunca. Então, vamos aguardar os próximos episódios. A historinha está começando a chegar ao seu final. Imagino que você queira ser feliz.